Muito bem, começando mais um Estúdio 106. Bom, galera, vamos lá. Em primeiro lugar, cada um vai se apresentar, cada um vai dar o seu nome, tá legal? O pessoal que tá aqui hoje é da Companhia Teatral Acto, tá certo? O pessoal que tá sempre ali pelo ECO, fazendo trabalhos maravilhosos, apresentando trabalhos, eventos belíssimos ali, né? Peças bem legais, já tive a oportunidade de assistir. E eu convido a todos aí para curtirem bem essa entrevista, que eu acho que vai ser bem legal. Tá faltando gente ainda, né, Manu? Manu tá aqui conosco também, né? Tá faltando, então, tem 5 membros aqui, cada um vai dizer o seu nome aí, vai se apresentar. E depois vai chegando o pessoal e a gente vamos se apresentando conforme, né? Vai passando a tarde aqui, num bate-papo bem gostoso, bem legal, porque a Companhia Teatral Acto tá completando 10 anos, gente. E nesses 10 anos de comemoração aí, vem trazendo espetáculos aí. A Manu até pode dizer, é um por mês, né, Manu? Que será realizado até setembro, é isso? Isso aí, boa tarde, Rudy, boa tarde, pessoal, tudo certo. Sempre um prazer estar aqui, conversando, trocando essa ideia. A Manu já é da casa, tá? Manu, isso. Você também? Vocês três é a primeira vez que eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio, então vamos fazer o seguinte, Cris, quem é você? Boa tarde, então, boa prazer tarde, estar Cris, aqui na rádio pela primeira vez, espero que seja a primeira de muitas, então. De infinitas vezes. Eu sou Cristiane Ferreira, então faço parte da companhia há 1 ano e um pouquinho mais. E eu moro em Boa Vista do Sul, aqui ao lado. Bem do ladinho aqui. Isso aí. Coisa boa. Como é que tá sendo fazer parte da Acto? Uma delícia, né? Eu moro há 5 anos aqui na região, então foi a minha família de teatro que eu encontrei aqui, né? Eu era de Rio Grande, fazia teatro lá. E aí chegando aqui encontrei essa galera linda e tá sendo muito, muito, muito bom. Legal. Sabe que todo mundo, mano, que chega aqui, que vem aqui falar conosco, estava na última vez até, né? E todos que chegam assim, que é a primeira vez que eu converso, todos falam, cara, me receberam assim de uma forma maravilhosa, ou seja, a Acto também, o ECO e toda essa trupe toda que faz parte, né? Eu acho que todo mundo realmente acolhe legal, né? O pessoal que vem para trabalhar, para fazer o seu teatro, para fazer o que gosta, na verdade, né? Porque isso não é simplesmente, é um trabalho. Não, gente, eu acho que, na verdade, é uma coisa que vocês gostam de fazer e curtem pra caramba. Eu tô certo ou tô errado? Eu acho que sim, né? Certíssimo. Eu acho que sim, né? É uma coisa que se faz com prazer e aí... Normalmente tudo que se faz com carinho, com prazer, se faz bem feito, né? Então, por isso que saem essas coisas boas todas aí, né? Que o pessoal tá apresentando. Te apresenta, vai. Pode começar aqui. Oi, então, eu sou a Sabrina. Já estive aqui realmente Sabrina já é da casa vezes. Também. Eu sou integrante da Companhia Teatral Acto há 9 anos, desde lá do 9 anos, Sabrina? Faço muito bem, já tem. Tempo. A gente cresceu junto, né? A gente cresceu bastante junto. Já tem toda uma história aí na Acto, né? Uhum. Coisa boa. E agora tá sendo um momento, assim, super de nostalgia, de relembrar várias coisas, porque a gente vinha de um período muito corrido, né? E aí agora tá sendo um momento que a gente tá despertando pra... lembra aquela vez. E tá sendo bem, bem maravilhoso, assim. Muitas histórias em 9 anos. Muitas histórias. Então depois vocês vão contar muita história pra nós aqui também, né? Boa tarde, Rudy. Boa tarde. Boa tarde, ouvintes da Rádio Serrana. Boa. Sempre quis dizer isso. Porque ela falou antes, podia ter vindo antes, cara. Tô nervoso, eu nunca vim em uma rádio antes. Eu esqueci de dar uma aguinha pra ti. Peguei aqui uma aguinha. Meu nome é Édipo, então eu faço... Até esses dias eu tava parando pra calcular, eu não lembrava mais, porque nessa confusão teve uma pandemia no meio do caminho, né? Então parece que às vezes a gente perde a noção de calcular as coisas, o tempo, né? E daí eu recalculei e vi que eu estou há mais da metade do tempo, né? A companhia está fazendo 10 anos, eu estou há 6 anos na companhia. Eu moro em Bento e descobri esse pessoal aqui em Garibaldi, né? Essa turma bacana. E como a Cris comentou, é minha família. Realmente a gente vive muita coisa a gente viveu e se descobriu e foi evoluindo nesses anos e enfim, estamos aí, né? 6 anos também tem bastante história, né? Também, bastante coisa. Muito bom. Boa tarde, eu sou Eduarda.
Eu tô na companhia oficialmente há uns meses, mas conheço eles desde 2017. Comecei fazendo cursos de teatro nas primeiras turmas infantis. E agora eu tô aqui fazendo parte com esse pessoal maravilhoso e participando de tudo. É uma maravilha. Que tal tá sendo a experiência aí com o Acto? Tá sendo maravilhosa. Realmente um pessoal muito acolhedor e fazer parte de um grupo em que tu realmente se encaixa é muito bom. Isso é Muito bacana. Né? Manu, 10 anos de Acto. O que vocês estão preparando para apresentar pra gente aí, para trazer para todo o público, não só garibaldense, mas também todos os arredores, porque o pessoal sempre vem também, né? Muita gente vem de fora. Eu lembro do Pinóquio lá que, né, eu pelo menos encontrei pessoas ali que me falaram que não eram dali, né? Eu digo, pô, que legal, cara. Coisa boa, é bom saber que vem gente também, atrai não só o pessoal daqui de Garibaldi, mas também o pessoal daqui da Serra, cidades vizinhas e tal, né? Muito legal. E me conta, o que vocês estão preparando aí? Então, a gente quer muito celebrar, né, realmente esses 10 anos, e aí fez uma programação um pouco mais leve pra gente, mas que vai agradar todo mundo. Primeiro, a parte das contações de histórias, que é nesse final de semana. Então, a gente montou durante algum tempo já, em 2020, 2021, contações de histórias infantis, e a gente segue apresentando elas. A gente já apresentou em Feira do Livro, já apresentou em um monte de lugar, né, por aí, na região. Teve agora, eu acho que na feirinha, aquela última que saiu também. Isso, na feirinha teve uma também. E a gente, então, vai fazer um compilado com 3 contações de histórias, que são A Cigarra e a Formiga, O Flautista de Ramelim e Chapeuzinho Amarelo. Também a apresentação dos alunos da Sabre, depois ela fala também da mostra do ECOA. Então a gente vai fazer uma tarde, que vai ser nesse domingo, às 4 horas, de contação de história, apresentações teatrais, né? A gente chama de contação de história porque ela é baseada, né, em contos clássicos e histórias clássicas, mas é uma apresentação teatral, assim, é uma peça de curta duração, ela tem 20 minutos cada uma, mais ou menos, e aí a gente faz essas apresentações uma seguida da outra, com a apresentação da Cris, que vai fazer essa parte de como é que fala? Mestre de cerimônias, isso. Que você. Então essa é a primeira dos 4 eventos que a gente vai ter nesse domingo. Depois a gente vai ter as Aventuras de Dara e Pinguinho em julho, em agosto Pinóquio, e lá em setembro, então, o nosso sarau, que daí é a festa de comemoração dos 10 anos da companhia. A gente vai ter várias apresentações e shows e tudo mais. Todos esses eventos são no ECOA. São no ECOA e são gratuitos, todos eles. Muito importante, olha aí, galera, vocês já fiquem atentos, então. Primeiro evento é neste sábado agora. Domingo, isso. Aliás, perdão, domingo? Domingo. Qual horário? Às 4 da tarde. Domingo às 16 horas, eu tinha notado sábado aqui já, não tem errado. Domingo às 16 horas é aberto ao público. Tem um limite ou... Tem um limite, né, capacidade do ECOA, mas a gente vai tentar colocar todo mundo que tiver interesse. Chegou, vai se ajeitando lá. Isso, vamos se ajeitando. Não. Eu acredito que vai conseguir agregar todo mundo que tem interesse, vai chegando aí, a gente vai se organizando. Bem legal. Então, nesse domingo, contação de histórias, serão 3 histórias, né? Essas histórias são infantis? Sim. Mas tem uma pitadinha também de alguma coisa que... Tem, sempre tem, né? Sempre tem. Justamente. Ela sempre tem. Legal da história, entendeu? Simplesmente contar uma história que a gente já escutou 1 milhão de vezes, né? Por contar, não. Acho que legal é tu colocar algum ingrediente diferente ali, né? Alguma coisa a mais, né? Para de repente tentar sair um pouquinho, né? Sim, vamos fazer assim. Então eu falo uma e eles falam sobre as outras. Boa. Que daí eles é isso que eu queria. Participam aqui também. O Flautista de Ramelim é um conto baseado num cordel, né? Então ele é todo rimado e ele tem uma pegada assim de fala sobre o famoso flautista dos ratos, né, que ele atrai os ratos para a cidade e tal, e daí depois é contratado para mandar embora eles, né? Enfim, tem uma infestação de ratos e aí o flautista é contratado pelo prefeito para fazer isso de levar os ratos embora. O prefeito é corrupto, no caso dessa história, e aí ele não paga o flautista. E o flautista leva
todas as crianças embora da cidade. Então a gente fez remodelou isso para que depois seja explicado, tá? Por que o flautista levou, como que dá para mudar o final dessa história. Então o nosso final da história, as crianças voltam para a cidade, eu vou dar o spoiler, mas elas voltam elas voltam para a cidade junto com o flautista. Elas voltam junto com o flautista e a gente faz uma reflexão sobre corrupção e o prefeito então é punido e depois que ele pode voltar a ser governante. Por enquanto ele vai limpar as latrinas por ter sido corrupto. Então final feliz, claro, boa. Justo, né? Justo, pro prefeito não foi tão feliz nesse caso, mas foi um final justo, onde, né, as crianças principalmente voltaram para a cidade, voltaram para suas famílias, e o flautista, que era visto como o vilão, na verdade só estava cumprindo uma função, né, e fazendo ali o papel dele. Tudo isso em cordel. Tudo isso em cordel, tudo Boa. Isso rimado, tudo bem isso legal. Com cenas, com músicas, com figurinos bem bonitinhos, bem lindos. E com um elenco de 3 pessoas. Quem que é o flautista? O flautista é o Eduardo Parisotto. Ele não tá aqui hoje, mas ele também vem aí pra fazer. Boa. Então nós temos o Eduardo, a Tamara Padilha, que também não tá aqui hoje, e o Felipe Dal Bosco nesse elenco. Beleza, boa. E aí agora eu vou passar a palavra aqui pros coleguinhas falar das outras histórias. Cada um conta um pouco, como é que é? Me ajudem se eu esquecer alguma coisa. Vai lá, Vou primeiro num clássico que é A Cigarra e a Formiga. Boa. A Sabrina que escreveu, né, o roteiro sobre ela, né? E colocou umas pitadas um pouco diferentes, assim, porque no clássico a cigarra, ela é vista de uma forma como não quer trabalhar, né, e tal, não gosta de trabalhar. E a formiga trabalha bastante, né? E então a gente fez uma pegada próxima com o que a gente sente, né? Que a cigarra, na verdade, ela só tem um trabalho um pouco diferente, né? Que é parecido com o nosso. Então a gente tenta dar uma pegada assim. E não vou dar spoilers da história, do que acontece no final. Mas acho que, resumidamente, é isso, né? E no elenco, daí, tem eu como contador de história. A Sabrina é a formiga. E a Thaís Rossi, que não está aqui, é a cigarra. Sabrina, o que você escreveu lá de diferente? Pra saber vai ter que... O que você acrescentou aí? Pra saber tem que vir do mim. Um pedacinho só você vai contar pra gente, né? Essa fábula, ela fez parte da minha infância, assim. Eu acho que era uma das histórias... Quando a gente é criança, passava os vendedores de livros com CDs. Pois então, posso uma curiosidade, porque eu tive uma infância num lugar diferente daqui. Mas acredito que a história se repete em quase todos os lugares, talvez de uma forma um pouco diferente. Mas meu pai contava histórias, adorava. Né? E eu adorava escutar, era uma tensão violenta. Você também passou por isso? Sim. Eu tinha mais... Eu ouvia, assim, tipo, junto com a minha mãe, mas eu ouvia... A minha recordação de história de infância real é esses CDs que tinham com as histórias. Já pegou uma outra, já vinha com as historinhas todas, né? E eu tenho tão firme na memória que eu lembro da voz, era bem... Quando eu fui pegar a história novamente e ler ela, foi muito mágico, assim, foi bem bacana, porque realmente eu me recordava muito desse momento, e era a história que eu mais gostava, né, é uma fábula. E só que crescendo, né, e olhando pra isso de uma outra forma, a gente vê que ela fala muito também dessa vida do artista, né, dessa forma que a cigarra escolheu pra viver e trabalhar de uma forma um pouco diferente. Essa história a gente fez circulação o ano passado nas escolas com um projeto do Sicredi também. Então foi muito legal conseguir conversar com as crianças, que a gente contava a história, fazia uma oficina e conversava com eles a respeito dessa escolha profissional, né? De ser artista também, ser artista como profissão. Foi bem bacana. Vocês estão falando e a cabeça da gente, eu sou um cara extremamente agitado, né? A cabeça está trabalhando. Quando teve a feira lá no ECOA, tinha doação de livros, né? Tinha. Pois então, eu lembro que vocês falaram isso aqui, se não me engano, foi colocado aqui na mesa, né? E eu lembrei que eu tenho ainda algumas coisas lá, muita coisa lá, porque eu tenho uma garagem lá, um apartamento, deixei na garagem um bocado de coisa, principalmente muitos livros. E quando você falou, eu me lembrei de algumas histórias infantis, quando falou, não foi você que falou, alguém falou, e diz, vai ter, se quiser doar livros também, pode doar livros e tal, aquela coisa toda. Eu digo, putz, eu tenho em casa mais uma montoeira.
Mas o que eu queria doar justamente era um de histórias infantis. Eu acho que era um livro grande com, cara, desse tamanho, assim, tipo um troço violento, grande, enorme. Deve ter ali umas 50 histórias infantis. A gente procura sempre novas histórias para poder contar. É mesmo? Então eu vou contribuir com vocês, tá? Eu vou trazer esse livro aqui para doar lá para Eco, para vocês, de repente, se puder ser útil de alguma forma. Mas, eu acho muito legal as histórias infantis, sabe? E todas elas têm alguma coisa, às vezes, que não é só infantil, que às vezes, né, tu consegue trazer também pro adulto, né? Atrair o adulto também, porque tem muita coisa ali que, como você falou, né? Pô, da cigarra, falou da cigarra, você falou também, né? Sim. Do cordel lá. E, cara, tem muita coisa bem, bem legal, assim. No fundo, pô, lembro do Pinóquio, cara, que foi a primeira que eu fui ver lá no Eco. E eu achei sensacional. E até depois, acho que a gente chegou a comentar aqui, não era uma história tão infantil, não, né? Mas bem legal, bem interessante. Até esse termo ali, a gente utiliza nessa história da cigarra e a formiga. O Ed fala que a formiga é workaholic. Trabalha muito, só trabalha aqui. É uma mensagem muito mais para os adultos do que para as crianças, né? Assim, pô, bem legal. Tem algumas pitadas, né? Cara, e sabe que isso aí a gente vive isso, né? Vive isso, né? Uma frase... trabalhar. Putz, depois tu vai ver o que tu deixou de fazer, né? Mas, enfim, uma frase que eu gosto bastante dessa peça, sempre que fala, é que a formiga explica o jeito que ela trabalha e o modo que ela vive. E aí tem um momento que ela diz, e tu faz assim sempre? Tu só vive para acumular mais folhas e mais folhas? E daí ela disse, sim, todas as formigas trabalham assim. Sim, e algumas pessoas também. Então, isso pra mim é o meu momento preferido dessa peça, que é a gente refletir, né? Sobre, talvez a gente passe uma vida inteira só acumulando folhas para comer no inverno seguinte e depois segue mais acumulando mais e mais e mais e não faz coisas que realmente gosta, né? Então, sim, tem reflexões, tem coisas divertidas e lúdicas para as crianças, mas também tem reflexões para os adultos. Muito legal. Eduardo, e você, Eduardo? O que vai contar para nós? Vamos falar da Chapeuzinho Amarelo? Então, eu vou falar da Chapeuzinho Amarelo, que é a terceira contação. O que é Chapeuzinho Amarelo? A Chapeuzinho Amarelo, ela é uma menina que ela tem muitos medos. Ela tem medo de tudo. Uma minhoca pra ela é cobra, como diz a peça. E são 3 crianças que passam a peça brincando, fazendo brincadeiras e descobrindo como as coisas funcionam e seus medos. A moral da história é que todo mundo tem um medo e é normal trazer essa, né? Não precisa ter vergonha do teu medo. Tu tem o medo e tá tudo bem. E no final da história, conforme ela vai crescendo, digamos assim, ela vai vendo as coisas de perto e ela vê que talvez não seja algo tão assustador. E daí traz isso, né? De não ser tão assustador. Às vezes as coisas podem só ser. Parece uma coisa enorme, super monstruosa, mas não é. Depois que tu conhece, se torna algo comum. Quem é que faz essa aí? Também foi a Sabrina que escreveu. Cara, eu vi a Sabrina aqui, ó, olhando pra ele fazendo assim, eu digo... É a nossa contadora de história oficial. Na verdade, ela é uma história muito maravilhosa, de um autor muito maravilhoso, né? Que se chama Chico Buarque. Né? A gente é muito fã dele. E aí, ele escreve, né? Já escreveu outras histórias infantis também. E aí Tem quantos anos, Sabrina? Eu tenho 30. Puxa, pegou um pedaço ainda, eu acho que talvez, mas quando era pequenininha, do Chico Buarque. Agora eu tô vivendo ele. Não, porque o Chico Buarque, pô, ele já tá, agora ganhou aí, né? Eu acho que foi a academia, né? De letras, ganhou, enfim, vários prêmios aí e tal. E é um cara que fez parte da minha infância também, de escutar, na infância e adolescência, né? Milton Nascimento, Chico Buarque, enfim, Caetano, Gil, toda aquela trupe, né? Que tinha na época. Mas eu fico surpreso você falar disso, porque é difícil, né? Pela idade, porque não pegou quase muito ele ainda é nativa, né? Pegou talvez depois, mais a obra, né? Outras pessoas cantando música dele, coisa parecida, mais, né? E livros também que ele escreveu, enfim. É um pessoal bem bacana e isso é bem... A gente... Falou do Chico, ela ficou nervosa. São os olhos verdes, fica nervosa. É muita informação, é muito amor pra expor. A gente não chega a conhecer esses cantores
o Chico, o Caetano, o Gil, quando a gente é criança. A gente chega a conhecer eles por um acaso, porque alguém te apresenta eles depois de adulto. Porque eu acho que eles deveriam... Como é que você conheceu a obra dele? Eu conheci através de pessoas que ouviram e através de discos. Porque eu achava muito legal essa questão dos discos. E aí eu acabei conhecendo através disso. E aí me apaixonei muito. E aí, os meus alunos queridos, eles vivem ouvindo música brasileira nas aulas de teatro. Porque o que eu puder trazer pra eles dessas músicas, eu vou trazer. Porque eu só conheci depois de adulta. Então, eu defendo muito, assim, ó, essas crianças precisam escutar. E aí, enfim, né, do livro, ele escreveu essa história que ela fala justamente sobre esses medos, né. Esse livro, ele é quase um poema, ele é todo rimado. E aí, a gente fez a adaptação pra ser contada e interpretada. Tem a Chapeuzinho Amarelo, que não é a Chapeuzinho Vermelho, né, Chapeuzinho Amarelo. Tem o Lobo também. E aí a gente fala sobre esses medos que a Duda explicou, e é bem legal a forma que é narrada. A gente bota um pouco de música ali, né? Escolher as trilhas, é bem bacana. E uma questão que eu acho que legal de levantar é que como essas contações surgiram, porque a gente fazia peças e normalmente a gente fazia um espetáculo inteiro, né, maior, ou eventos. E no meio da função da pandemia, a gente teve que buscar outras formas de reinventar o nosso trabalho. E aí, a partir de ideias da Sabrina, que criou o Conto Faz de Conto, o projeto dela, que acabou se juntando com tudo que a gente já fazia e virou da companhia, e agora é tudo junto, mas foi a partir dela e da junção da galera que criou esses trabalhos em vídeos. Então, antes da gente apresentar esse trabalho para público, foi feito a filmagem deles, né? Então, a gente já fez essas contações de histórias ali de 20 minutos para ser gravado e para ter uma saída em meio à função de pandemia, reinventar o trabalho que seria de teatro e colocar em vídeo, e depois seguiu como nosso portfólio, né? A gente segue apresentando até hoje. Mas então foi a partir disso. E a partir dos projetos que surgiram para que eles pudessem ser gravados durante a pandemia também, né? Porque é caro tu arcar com esses custos de gravação e tudo isso. Então, foi uma saída muito, muito bacana pra nós, assim, que deu bons resultados. A gente sente muito isso, assim. Muito bem. Gente, eu tenho um break comercial para tocar agora, tá legal? Nós vamos rolar um break e na volta vamos falar um pouquinho mais sobre isso aí, né? Justamente essa coisa de a imagem, né? Também pra gente poder, não sei se vocês transformaram isso em alguma coisa em podcast, por exemplo, o que vocês fazem lá. Né, essas contações de histórias, as coisas todas, chegaram a transformar, jogar isso num canal, YouTube, alguma coisa parecida ou não. Depois vão? Então nós vamos falar sobre isso aí depois também. E eu quero saber também depois como é que foi o ECOA depois da pandemia, porque tinha 8 anos de idade quando chegou a pandemia, né, o ECOA. A companhia, perdão, isso. o ACT. Tinha 8 anos de idade. Isso. É isso? E como é que está sendo depois disso? Porque a gente sabe que quase todo mundo teve que se reinventar, muitas coisas mudaram. E aí vocês vão contar um pouquinho pra gente, pode ser? Pode, claro. Muito bem, legal. Segue ligado aí no Estúdio 106, hoje com o pessoal aí do Grupo Teatral Acto, tá aqui conosco, né? E vem falar um pouquinho aí, 10 anos de 10 anos de muita coisa boa aí que trouxeram pra todos aqui em Garibaldi, não só Garibaldi, mas toda a Serra também, né? Todos os lugares aí, muitos eventos, muitas peças, muitas coisas legais aqui e sempre se renovando. Então, fiquem ligados aí, a gente volta já aqui no Estúdio 106. Muito bem, estamos de volta aqui com o Estúdio 106 aqui na Serrana, 106.1, até as 14 horas, aquele bate-papo descontraído, bem bacana, bem gostoso, que hoje nós estamos com a companhia teatral Acto, completando 10 anos, estão aqui conosco. Tá legal? Vamos por partes aqui. A Cris tá com a gente, a Manu, a Sabrina, o Édipo e a Eduarda. Muito bem, toda a galerinha aqui presente. Teve uns que também ficaram de vir, eu acho que às vezes com compromisso alguma coisa não apareceram, mas ainda tem tempo, de repente eles estão na metade do caminho aqui ainda, né? Nós estávamos falando aqui, fora do ar, né, gente? A gente tava batendo um papo aqui e a Manu me falou que
Vocês já fizeram saltimbancos também, é isso? Isso, a gente tá falando aqui do Chico Buarque, das peças pois dele, então. né? Que ele tem o Chapeuzinho Amarelo. E o Saltimbancos é uma história bem legal, que desde que a gente história bem mais começou... antiga, né? Bem Isso mais também, antiga, é né? uma peça do Chico também. E dentro da companhia, ela tem uma função desde muito tempo atrás, que a gente começou a dar aula para crianças, né? Fazer um trabalho assim com teatro infantil, experimentar. Outras pessoas que não só eu começaram a dar aula e a perceber como é que funcionava isso, como é que era dar aula para as crianças. E aí a gente montou o Saltimbancos na nossa primeira turma, com a Duda, né, que tá aqui hoje, e hoje ela faz parte da companhia e ela foi nossa aluna do teatro infantil. E então é bem legal isso também, ver Veio pequenininha já. Isso. Pequenininha. Cresceu, né? Isso, exatamente. Junto com a turma aí, é. E desde sempre, assim, desde daquele ano, que foi 2017, todos os outros anos seguintes, a gente seguiu montando os Saltimbancos. Primeiro veio a Milena e a Angie, que fizeram a primeira turma com a Duda, depois o Giga, aí depois o Giga montou 2 vezes, a Sabrina, e esse ano a Sabrina montou de novo com os alunos. Então, todos os anos a gente monta Saltimbancos com uma turma diferente de alunos, das crianças, porque a gente gosta muito e faz muito sentido, é uma peça muito boa e trabalha coisas bem interessantes, né, questões bem interessantes, e é muito legal poder refazer isso com alunos diferentes, e é mais do que isso, poder ter tido a Duda lá em 2016, 17, por aí. e hoje ela tá aqui com a gente, fazendo parte da companhia, no formato, trabalhando lado a lado com a gente, que na época ela era nossa aluna com 10 anos. E hoje tá junto com a turma toda aí. Ô Manu, como é que é... há quanto tempo, desde que começou, você já tem esse trabalho junto às escolas? De levar as peças até as escolas, até a criançada toda? Mais ou menos, isso é uma coisa que a gente vai fazendo através de projetos, né? Então, esse primeiro que a Duda participou, a gente ensaiava ainda lá no São José, o ECOA não existia, e a gente ensaiava lá, tinha sede lá no Centro Social. São José é escola? Não. Não, o Centro Social São José, E aí as crianças vão no contraturno lá. E a gente faz uma parceria nesse ano para os alunos do Centro Social poderem fazer parte das oficinas. Então, a gente trabalha através de projetos, assim, não é algo regular, mas meio que todo ano já acaba acontecendo alguma parceria, levar em alguma escola, ou ter esse projeto do Sicredi também, que a Sabri falou antes, que a gente fez. Então, a companhia, ela não tem uma obrigação de fazer isso em relação, assim, a questões de formato, de como a gente trabalha, mas acaba que seguidamente a gente faz porque a gente gosta muito de fazer isso, de levar para as crianças, e acha muito importante, né, trabalhar isso e levar para as crianças das escolas. Tanto que a Duda foi uma que foi beneficiada por isso, a Sabrina conheceu o teatro na escola e aí a partir disso quis virar atriz mais tarde. Então isso são reflexos que a gente vai vendo, né, tu levar o teatro para dentro da escola quando as crianças poderem ter acesso, e isso fazem com quando elas sejam adolescentes, adultos, elas apreciem isso e até queiram se profissionalizar. É arte, né, gente? É cultura, isso é importante. Acho que tem que levar para todo mundo, é o que falta um pouquinho, né? É verdade. E é muito bom, é muito legal. Bom, você é um exemplo vivo disso, né? Pode falar sobre isso, né, Duda? Vai aí, Duda. Então, desde pequena sempre tive o gosto pela arte. Aí eu conheci a companhia assistindo a peça As Cartas Não Mentem Jamais. E eu vi aquilo lá, quando eu vi o cartaz grande assim, eu falei, meu Deus, eu quero fazer parte disso no final. Mas nunca mais vi, não era uma coisa que a gente tinha muito contato, não era algo falado, né? Isso com 11, 10 anos de idade. Aí depois passou uns meses e aí apareceu no São José a oportunidade de que eles estavam abrindo, estavam fazendo testes para ver como funcionava com criança. Aí a minha professora chamou, eu e mais 3 colegas. Quando eu subi e tinha o folder deles, assim, eu falei, eu não acredito que é eles. E aí eu conheci de perto, fiz aquele primeiro ano, fiz o Saltimbancos. E aí me apaixonei por tudo, por eles também, um pouquinho. Bem pouquinho. Bem pouquinho. Aí fiquei um ano e meio, mais ou menos, afastada depois disso. E aí voltei. Tô bem feliz, é bem bom estar aqui, é bem bom estar trabalhando com isso, trabalhando com o que eu gosto. E com eles, e que a gente comentou sobre as crianças, levar isso para as pessoas é muito importante. Ensinar o que é cultura, o quanto é importante.
é muito bom e muito bonito também. Muito bom. Ed, e você, como é que começou? Como é que se engajou? Como é que encontrou essa turma toda bacana que te acolheu, cara? A gente tem tempo? A história é longa. A história é longa e eu não sou muito bom de resumir as coisas. Mas qualquer coisa vocês vão me cortando aí. Tá, tranquilo. Bom, eu trabalho com TI também. Eu sou formado em sistemas de informação e trabalhava com isso e em algum vai e vem da vida eu fiquei desempregado. Então eu fiquei desempregado e eu vi uma notícia sobre, sobre um filme que ia ser gravado na região há uns bons anos atrás, acho que faz provavelmente uns 8, 9 anos, que era o filme do Selton Mello, O Filme da Minha Vida é o nome, e ele gravou aqui em várias localidades aqui da região, gravou bastante coisa em Garibaldi, em Bento, e daí como eu moro em Bento, eu fui chamado para fazer 2 dias de figuração, e era lá na Casa das Artes, em Bento Gonçalves, e fiquei encantado com aquele universo ali, né? E comecei a pensar, né? Que, tipo, agora desempregado eu ia ter tempo livre e eu tinha pouco dinheiro. Uma coisa somou. E daí, fazendo figuração para um filme, maior parte do tempo tu fica aí esperando para ser chamado, né? Então, ficava lá subindo, vasculhando, conhecendo a Casa das Artes. E eu descobri que tinham oficinas oferecidas lá. Oficinas de música, de desenho e de teatro. E daí eu quis unir algo que eu tinha uma dificuldade, assim, que é falar em público. Sempre tive muita vergonha, assim, apresentações de trabalho na escola, assim, eu tremia na base, eu ficava muito nervoso. Então pensei, agora é muito mais barato do que fazer numa escola de teatro, aquelas oficinas que ofereciam. Então me inscrevi para tentar superar esse medo, né? Mais barato que uma terapia. Isso também funciona muito como terapia. E acabei me descobrindo. Depois disso fui chamado por uns amigos que tinham uma banda e tinham gravado um álbum para fazer um clipe, que tá até hoje no YouTube, ficou melhor do que a gente imaginava. E daí teve um diretor que fazia curtas e ele me chamou para fazer um curta porque ele viu o clipe. E foi acontecendo uma coisa atrás da outra, participações, e daí teve por um tempo um grupo de teatro da minha primeira professora de teatro da Casa das Artes, a Débora Lima, do Teatro X, que a gente fez alguns trabalhos em Bento. E por esse contato da Débora, eu vim fazer uma oficina que estava sendo oferecida no São José. Na época não existia o ECOA. E acabei conhecendo o pessoal da companhia e super fechou a nossa vibe. E aí comecei essa aventura aqui que a gente está. Lembra o número de peças, o número de obras que você já atuou, já fez, já participou? Tem um breve currículo, assim, que eu acrescentei algumas coisas, assim, mas não sei te dizer de cabeça, assim, mas já foram algumas experiências acumuladas nesse tempo. Aí já. Antes da companhia e muito mais com a companhia. E com a companhia foi uma mudança, assim, que tudo começou meio que me descobrindo e como um hobby, né? E quando eu entrei na companhia, eu descobri que eu conseguia ser pago por fazer algo que eu gostava e que... Isso é a parte boa. E que eu me descobri ser um pouco bom em algumas coisas, né? Então foi bem legal que o hobby virou um trabalho bem sério, né? E hoje eu sigo daí trabalhando com as duas coisas, ainda trabalho com TI. E cada vez mais vem ocupando espaço no meu coração e no meu tempo diário as atividades com o teatro também. Coisa boa, legal, Ed. Cris, fala um pouquinho, Cris, fala pra não nós. falo muito. Não, mas pode falar um pouquinho pra gente. Você vem de Rio Grande, né? Isso. No sul do estado. Isso. Eu sou professora de matemática, né? Eu me formei lá em Rio Grande, na Universidade Federal lá. Mas o teatro sempre esteve assim na minha vida, né? Não profissionalmente como agora. Agora é a parte bem mais profissional, assim, que eu trabalhei. Mas desde criança, então, na escola, sempre quando tinha alguma atividade, eu sempre participava. Era um evento de Dia das Mães, eu sempre gostava de atuar, fazer alguma coisa. Então, sempre atuei nesse sentido. Grupo de jovens, aí depois na universidade. Então, eu sempre procurava os espaços de teatro para estar. E teve uma época, então, em Rio Grande que a gente montou um grupo de teatro. A gente tinha lá, era parecido com esse, né? Eram amigos e a gente se juntou, gostava e vamos fazer arte. E a gente fazia bastante coisa lá também na cidade, né? Rio Grande é uma cidade maior, né? Tem mais campos para fazer, mas a gente entende que a arte ainda é uma barreira, assim, né?
As pessoas ainda gostam de ir, mas não entendem, não dão valor que deveria ser, né? Então, trabalhei bastante, assim, lá. Aí, com o passar dos anos, a gente resolveu, né, vir morar aqui. Aí, aqui, então, eu não tava fazendo nada de teatro. Aí, logo veio a pandemia. Ficamos em casa, aquela coisa, mas eu passava ali, né, e lia, né, Espaço Coletivo das Artes, e eu... É aqui. Esse lugar tem alguma coisa aqui, né, mas aí eu tenho que ver o que tem aqui. Então, um dia, ouvindo uma rádio aqui, a Manu estava falando sobre, né, ia ter audições na companhia. Eu já tinha começado a fazer, eu estava há um mês fazendo as oficinas com a professora Mônica, que era minha colega lá em Bento, a gente dava aula juntas lá na escola mestre. E então eu estava fazendo as oficinas e aí ela falou que ia ter as audições para entrar no grupo. Eu, ai, nossa! E agora, né? E aí participei e fui aprovada, né? Para entrar no grupo, né? Não é fácil. Então, desde então eu comecei a participar e a gente, o ano passado, montou o Pinóquio, então. Muito legal. Muito assim, então a gente foi bem intenso, assim, o ano passado em relação a isso, porque a gente teve bastante ensaio, bastante criação de personagem. Aí depois, no final do ano, a gente, começando esse ano, a gente teve que mudar muitas coisas, alguns componentes saíram do grupo, e aí a gente teve que se reinventar, e isso foi bem importante, assim, eu acho que pro grupo, porque a gente teve que ficar mais junto, né, pegar mesmo, para continuar. E a gente conseguiu. E eu me sinto muito orgulhosa de estar fazendo parte disso. E olhando eles e elas contando, assim, né, da história que eles viveram, dá um quentinho, assim, no coração de estar junto, sabe? Eles viveram isso e eu tô aqui agora vivendo um pouquinho, né? Eles são tão generosos de eu poder estar junto agora vivendo isso também. E eu sempre digo que o primeiro dia que eu cheguei, né, que foi o dia da audição, eu não conhecia ninguém, eu conhecia a Manu e a Mônica, só, mais nenhum. E eles estavam chegando, né, e aí eles se abraçavam, né, e porque aí tinha alguém que não tinham visto há muito tempo, e eles chegando. E aí eu olhei eles assim bem de fora e pensei, será que um dia eles vão ser a minha galera? E agora eu me sinto muito parte, assim, dessa galera. Então é muito, muito bom, muito... Você é natural de Rio Grande? Eu nasci em Bagé. É bom, tá tudo Sim, lá da Zona Sul mesmo. mas eu fui morar em Rio Grande, eu tinha 3 meses de idade. Meu pai foi a trabalhar, e então eu digo que sou de Rio Grande. E como é que é sair de Rio Grande com uma colonização diferente, né? Uma cidade com uma colonização totalmente diferente da daqui, né? E uma cidade até um pouco mais aberta, até em função do porto, né? Contato com outras, né? E chegar aqui, de repente, num lugar que é né? Eu acho que não tem como dizer que não é mais fechado, mas né? Eu acho que não tem como realmente mas acaba sendo. Como é que tá sendo isso? Quanto tempo você tá aqui? 5 anos. 5 anos e meio. Já é garibaldense. Boa Vistense, né? Não posso dizer, eu não moro em... Perdão. Por favor, né? Se não, apoio. Eu chego lá na cidade, né? Todo mundo... então tá de Garibaldi. Boa. Foi nós optamos por diminuir a aceleração, né, da cidade, né? Eu morava a 20 quilômetros do centro da cidade, né? E aqui as pessoas, nossa, é muito longe. É a distância de Bento, aqui de Garibaldi a Boa Vista. Então a gente fazia essa agitação todos os dias, né? Então foi uma opção da gente desacelerar e realmente vir para uma cidade menor, trabalhar mais perto, ficar mais em casa, né, se curtir mais, porque é bom morar numa cidade grande, porque tu tem mais opções, tu tem essa diversidade cultural é muito maior, lá por ter o porto, por ter universidades, né, a gente consegue ter essa diversidade maior, mas tem também essa aceleração, né, que a gente estava um pouco cansado. Então a gente veio para desacelerar, mas agora a gente já tá querendo acelerar de novo, talvez. Vamos acelerar aqui. Né, a gente tem uma filha de 11 anos, né, então ela veio para cá, ela tinha 6 anos, então foi um momento bem bacana para ela também, né, de vir para uma cidade menor, essa coisa de se conhecer todo mundo a um ponto é legal também, né, mas... Tem também,
cada caso, né? Tem os prós, tem os prós e os contras dos dois, Mas em relação à cultura lá em Rio Grande, é bem legal isso. A universidade dá um apoio bem bacana lá, a FURG e o IFRS também, né? A gente tem o Teatro Municipal, a Prefeitura também com projetos, a gente também participava lá. Pelotas, que é do lado também, é uma cidade grande, bem legal também. Ativa, isso. Muito. Então isso é muito bacana lá, assim, é muito bom também, né? E então a gente... Um dos ícones, pra mim, da música gaúcha é de lá, que é o Vitor Ramil. Com seus Satolep. irmãos, isso. Satolep, né? que é Pelotas ao contrário. É isso aí. Então, até lá tem um pouco de... essa rixa Rio Grande Pelotas das pessoas, né? Mas é bem sadio, assim. Eu adoro Pelotas também, assim. A cidade é muito legal. Também é mais ainda do que Rio Grande, eu entendo, assim. Mas em relação à cultura, ao pensamento, é bem diferente. Isso sim, a gente sentiu bastante aqui, assim, né? É diferente. Então, por isso, o pessoal do teatro, realmente, a diversidade é maior, os pensamentos a gente consegue conversar melhor, né? Então, eu disse, não, vim pra cá, fiquei de boa, mas agora vamos abrir um pouco mais, né? E a prof. Sabrina? Vai lá, Sabrina, fala um pouquinho, daqui a pouco tá estourando nosso tempo e eu ainda quero fazer mais uma pergunta pra você, Manu. Sabrina e os teus alunos. Os meus alunos são assim, ó... Maravilhosos. São mesmo. Essa prof. É uma prof. babona, né, cara? É que assim, ó... tu vai conhecendo as turmas e conhecendo eles, e aí vendo eles fazerem as montagens, montar as histórias, é muito encantador ver uma criança passando por esse processo, assim, é bem legal. E tem alguns que eu já tô acompanhando há um ano e meio, então isso é bem legal, porque tu vê bastante coisa que vai mudando neles, assim, é bem bacana. Eles vão estar se apresentando junto conosco, que tem a mostra do ECOA nesse mês também, dos alunos, né? Qual a data? 23, 24. 23 e 24 de junho, no sábado e no domingo. Mas esses meus alunos, a gente teve que... Uma dessas turmas vai se apresentar junto conosco. Então, vai ter as nossas 3 contações de história e a montagem dos meus alunos também no mesmo dia. Vai se apresentar junto com os alunos. Vai ser uma loucura. Então, a gente convida vocês para estarem lá às 4 horas do domingo. Então, vai ter... a Companhia Acto e mais os meus alunos também do projeto. Dias 23, 24. Ou não, agora já? Agora, domingo. Agora, domingo, antes das 4, então. Isso, nas 4. Nas 4 também junto. Dentro da programação. Show, eu achei que era de 23, 24. Não, então agora também vai ter. Isso. Agora, domingo, às 4 horas, então tem as nossas 3 contações e mais essa montagem de uma turma de alunos, uma turma infantil. E aí, no dia 23 e 24, também tem a apresentação de alunos de teatro infantil lá no Espaço Coletivo das Artes. Já deixo o convite também. Já vai ficar lá, já tá o convite pronto aqui, né? Nós vamos passar depois também. Não, e vocês vão trazer mais spoiler também pra gente, vão trazer mais coisas pra gente poder divulgar também aqui, né? Olha só, nós estamos indo pro final, gente, passou muito rápido, mas eu quero perguntar ainda pra Manu. Manu, tinha 8 anos a Acto, quando veio a pandemia, né? Como é que foi antes e depois? Como é que tá sendo depois? Porque tá tudo começando, né? Os últimos, o primeiro a parar e os últimos a voltar, né? Sim. É justamente essa parte, né? Da cultura, da arte, né? Sim, 2019 foi um ano muito produtivo para nós. Foi o ano que abriu o ECOA. As pessoas têm um pouco de dúvida, assim, de o que é o ECOA, o que é a companhia. O ECOA é o espaço, né? O Espaço Coletivo das Artes. E a companhia é um grupo de teatro independente, que já esteve em outros espaços e poderá estar em outros ainda, mas que é uma companhia independente. A companhia já existe há 10 anos e o ECOA só 4 e pouquinho, né? 4 e meio. Então a companhia veio antes, ela já existe há 10 anos. E na função da pandemia, né, a gente não pôde, né, fazer nada, mas 2019 foi muito produtivo. A gente criou uma peça que se chama Um Pobre, um Louco e um Milionário, e também criou As Aventuras de Dari Pinguim, que ainda existe, que ainda está em cartaz e que vai ser apresentada em julho ali no ECOA também, dentro desse programação de 10 anos. Quando chegou 2020, a pandemia fechou tudo, a
gente já estava com a agenda de 2020 organizada para fazer circulação dessa peça, Um Pobre Louco Milionário, que é uma peça adulta, para todo ano praticamente. A gente estava com a agenda fechada até setembro, a gente ia levar para várias regiões, várias cidades aqui da região, tinha contatos já com Porto Alegre, com outros lugares, assim, para levar essa peça e para apresentar, fazer uma espécie de circulação. Aí fechou tudo e a gente, vamos adiar um pouquinho, vamos adiar mais um pouquinho, e aí foi vendo que o negócio não ia voltar tão rápido, não ia voltar tão cedo, e aí foi fazendo outras coisas, né, foi criando essas contações de histórias, foi fazendo trabalhos em vídeo, a gente fez um trabalho também bem legal dentro da Feira do Livro, em vídeo, que era sobre a criação da cidade, Poemas de Nossa Terra, o nome, que fala sobre poemas e a cultura e a cidade de Garibaldi, como foi formada, assim. Então, criou trabalhos em vídeo muito legais e foi fazendo, assim, conforme dava, reuniões, cursos. A gente levou um tempo também meio afastado, como todo mundo, né? Mas, assim, com muita incerteza. Muita incerteza de o que virá, como fazer. Aprendemos muito com essa história de criar vídeo, de fazer peça teatral para virar vídeo, que não é exatamente audiovisual, não é exatamente teatro, é uma mistura dos dois, assim, então foi bem desafiador, mas bem legal. Com isso, a gente teve produtos em vídeo que a gente não teria se a gente não tivesse parado para fazer isso. Mas, por outro lado, a gente teve que enterrar a nossa peça, Um Pobre Louco Milionário, porque algumas pessoas que estavam no elenco já tomaram outros rumos, saíram. A gente teve outra forma de criar isso, e ela é uma peça que foi feita a partir do momento que a gente estava vivendo. E com a função da pandemia, mudou tudo, assim, as críticas que a gente tinha já não eram as mesmas, as pessoas já não estavam, e ela era muito baseada no momento e também na pessoa, assim, no ator como instrumento de fala, né, como lugar dele de falar aquilo que ele está sentindo e está criando, e é um espetáculo de bufão, né, bufonaria, que é um estilo teatral, e aí ele é baseado, assim, na pessoa mesmo. A gente trabalha com figuras, né, como se fossem a nossa parte do nosso grotesco, como se fosse os nossos mendigos, as nossas criaturas invisibilizadas. E aí a gente trabalha com isso a partir da gente. E como é que a gente vai remontar isso? Teria que fazer um processo todo do início, com as pessoas que estavam no final da pandemia para retomar. Então a gente optou que por um momento, pelo menos, ela iria ser enterrada. A gente fez uma celebração, fez um enterro oficial, uma fogueira. E enterrou ela. E aí, se for remontada, será um novo processo mais para frente, mas por enquanto não tem esse planejamento. Então eu acho que foi a maior dor, assim, em relação à companhia, que é como a gente estava no final de 2019, início de 2020, e como a gente voltou depois, assim, depois que em 2022, vamos dizer que reativou tudo, que a gente pôde estar em contato de fato com o público. Então foram ali 2 anos de um hiato muito grande, e apesar de ter continuado se mantendo e fazendo coisas, é bem difícil, tu tem muitas expectativas, né? Tu cria um trabalho, quer fazer com que ele aconteça, e aí, né, não pode mais acontecer, tem que fazer diferente. Então, como a gente era enquanto grupo antes e depois, e quanto pessoas também, né? Isso que eu acho que muda bastante. Eu, pessoalmente, acho que mudei um monte antes e depois. E eu acho que acaba que isso interfere, né? Numa forma de grupo, assim. Quem a gente é antes e depois da pandemia, né? Isso reflete no nosso trabalho, reflete no nosso grupo também. Por aí. Muito legal, gente. Estourou aqui o nosso tempo. Quero agradecer a presença de vocês aqui, tá legal? Eu acho que a gente vai marcar mais vezes aqui, né? Vir mais pra conversar, pra bater um papo, é legal. Próxima vez podem trazer um vinhozinho junto, espumante. Pra dar um sabor todo especial aqui ao nosso Estúdio 106. Quero agradecer. Cris, obrigado. Manu, sempre bem-vindo. Obrigado, Sabrina, Édipo, Duda. Obrigado, gente, pra vocês mesmo. Sucesso, estaremos lá prestigiando certamente. Tá legal? No próximo domingo, então, às 4 horas, no ECOA. Não percam, né?
É Diz isso aí, Manu. Contam, faz de conta. Então, nosso festival de contação de histórias. Muito legal. Às 4 da tarde, entrada franca, é só chegar e se divertir, aproveitar. Se quiser acompanhar, @ciaacto no Instagram, Facebook,